Olá, amado irmão e irmã, que a paz de Cristo alcance teu coração. Vamos pedir a bênção do Senhor para esse nosso dia? Vamos clamar sobre nós a sua graça, graça que vem pela bênção, graça que vem pela palavra? Então abre o seu coração e reze comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, ouvi a nossa prece e derramai a sua bênção sobre este nosso dia. Nós queremos e precisamos de um dia abençoado, sobretudo aquela bênção que vem do teu amor. Socorrei-nos e amparai-nos, Senhor, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Ouçamos o evangelho desse dia, que é narrado por São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Capítulo 23 do Evangelho de São Mateus, dos quais foram extraídos os versículos que nós acabamos de ouvir, ele traz um longo discurso de Jesus contra os escribas e os fariseus. Mas ao mesmo tempo em que está direcionado a este grupo religioso, porque eles eram os homens da religião, a gente precisa entender que este discurso de Jesus, ele também se dirige às multidões e aos discípulos daquele tempo e os discípulos de hoje. Então, o que Jesus direciona aos escribas também está direcionado a mim e a você. Naquela época, para eles, quando Jesus diz ai de vós, é uma forma bem acentuada de correção, de alerta, né? Para falar, ó, vocês acordam, gente, porque senão vocês serão condenados. Mas se para eles é isso, para nós pode ser uma advertência, para que nós não caiamos no erro deles. Mas se nós já tivermos caído, que nós acordemos e voltemos para o caminho do Senhor. E dentro desse discurso, Jesus vai falar por 7 vezes esses ais, para corrigir, para chamar a atenção e despertá-los para o erro que está presente. Nestes versículos que nós acabamos de ouvir, eu poderia fazer para você a seguinte pergunta para te ajudar na reflexão. O que é maior do que o mal? O que é mais perigoso do que a maldade? O que pode ser pior do que os nossos pecados? É o mal vestido de bem. Meus irmãos, todos nós somos pecadores. Todos nós trazemos o mal habitando muitas vezes em nosso coração, nas nossas palavras, no nosso pensamento, nas nossas ações. Mas Jesus, ele nunca teve problema de lidar com o mal que muitas vezes entra na nossa vida por causa da nossa fragilidade. Não, Jesus compreende a nossa fragilidade e mais do que compreender, ele vem para nos resgatar dela. Jesus disse, olha, eu vim para os que estão doentes. Eu vim para resgatar as ovelhas que estão perdidas. Eu vim para perdoar os pecadores. Jesus não está falando, ai de vós pecadores, não. Está dizendo, ai de vós hipócritas. Porque, meus irmãos, quando nós reconhecemos o mal que está na nossa vida, o mal que nós praticamos, nós temos 2 caminhos. O primeiro deles, que é o mais saudável, é a gente assumir. Então, por exemplo, eu tenho um pecado, então eu vou falar, Senhor, eu reconheço. O meu pecado, por exemplo, é o da fofoca. Então eu assumo isso, levo diante de Deus. E na presença de Deus,
entregando para Ele a minha verdade, por mais pobre, por mais frágil que ela seja, eu vou me converter. O nosso pecado, o mal que está no nosso coração, quando a gente assume e apresenta para Deus, a gente se converte e é curado. O primeiro passo para alguém que está doente se curar é reconhecer: eu estou doente. Então, voltando no exemplo, eu faço fofoca. Então, quando eu reconheço isso, eu já começo o meu processo de libertação. Eu começo o meu processo de transformação em vida nova. Então, se você reconhece o pecado, se você reconhece o mal que está na sua vida, assuma ele. Diga ao Senhor, tenha a sua verdade. Senhor, eu reconheço. Sou pecador, muitas vezes faço o mal que não quero, muitas vezes falo, penso e ajo contrário à bondade que de ti eu recebo. Reconhece isso e o Senhor vai te ajudar no processo de conversão. O mal será, pelo poder de Deus, transformado num bem, porque não existe pecado que Deus não possa curar. Não existe maldade em nós que Deus não possa vencer. Mas o primeiro passo é sempre meu e teu. Eu reconheço, sou fraco e necessito da ajuda de Deus. Esta é a primeira maneira que nós respondemos quando nós reconhecemos o mal que é em nós. Mas há uma segunda maneira, que é aquela que Jesus está falando no Evangelho, a hipocrisia. Quando nós, reconhecendo o mal que é em nós, ao invés de nós enfrentarmos o processo de cura, de conversão, de libertação, a gente prefere simplesmente disfarçar. Por isso que Jesus vai usar a imagem do sepulcro caiado. Caiado, você sabe que vem de cal, né? Então é pegar um túmulo e passar uma tinta. Por fora fica uma belezinha, mas por dentro traz morte, traz podridão, nas próprias palavras de Jesus. Então hoje, meus irmãos, nós precisamos escolher qual resposta nós vamos dar diante do mal que está presente na nossa vida. A hipocrisia, ela é uma maneira de se impor sobre o outro. Então eu quero parecer melhor do que eu sou, então eu quero disfarçar os meus erros, as minhas limitações, então eu faço essa maquiagem da fé, então eu uso a minha fé simplesmente para construir uma fachada. E isso é terrível demais, usar de tudo aquilo que Deus nos dá, ao invés para a transformação, usar para o disfarce. É muito triste. Não permita que isso aconteça no teu coração, porque isso é diabólico. Por isso que Jesus diz, ai de vós. Porque, meus irmãos, o que o demônio mais quer na nossa vida? Ele quer que você seja curado? Não. Ele quer que você se converta? Não. Ele quer que você se liberte? Não. Por isso, então, ele prefere que você disfarce. Volto lá no exemplo da fofoca. Então, você faz fofoca. Então, você disfarça. Não, eu odeio fofoca. Longe de mim fazer fofoca, porque eu sou de Deus, porque eu ando no caminho do Senhor, porque eu escuto essa palavra, eu odeio fofoca. Mas, olha, eu vou comentar uma coisa aqui com você, viu? E você... Então, eu uso da fé para um disfarce. Mas eu continuo ali preso no mal, eu continuo deixando aquele mal que vai dominando o meu coração. Então, o demônio, ele vai reinando sobre a minha vida, vai me apodrecendo interiormente, enquanto poderia estar sendo curado, enquanto poderia estar se convertendo e se libertando, vai morrendo e apodrecendo. E às vezes, esta hipocrisia não apenas cobre uma atitude ruim, mas é uma hipocrisia que disfarça a má intenção. Então eu faço uma coisa boa, eu até pratico um bem, até ajudo alguém, até faço uma visita, mas a intenção não é boa. Então a minha bondade, ela não é genuína, ela não é a minha verdade. Ela está servindo apenas para disfarçar o mal que está em mim. Não é o que nós queremos. É mais fácil disfarçar. É mais fácil fingir, é mais fácil passar uma maquiagem e usar um manto de gente boa. E a religião muitas vezes ajuda isso, porque a gente vai na missa, a gente escuta o evangelho, a gente posta umas coisas de Deus nas nossas redes sociais,
E de repente as pessoas começam a acreditar que nós estamos ali andando no caminho de Deus. Mas tome cuidado, irmão, para que não seja só uma aparência, porque seria triste demais, sobretudo para você, porque a hipocrisia é mal que mata aquele que pratica. Os outros pode até ferir, os outros pode até decepcionar, mas o principal prejudicado é a própria pessoa, que ao invés de assumir a sua verdade e tê-la transformada no poder de Deus, prefere disfarçar. E no disfarce não há fé. No disfarce não há salvação. Só há salvação, fé e amor na verdade. Por isso hoje assumamos a nossa verdade. E isso, eu encerro, não significa que você deve falar para todo mundo dos seus erros, dos seus limites, não. Você tem o direito à privacidade. Privacidade é diferente de hipocrisia. Que Deus nos ajude. Senhor, nós apresentamos diante de vós a nossa verdade, para que o Senhor nos cure, liberte e, sobretudo, que na unção do Espírito Santo nós tenhamos a força para a conversão, lutando contra o mal que há em nós, nós possamos verdadeiramente viver a bondade que vem de Ti. Amém. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não esquece, deixa o seu like, faça o seu comentário, compartilhe e assim você nos ajuda a tornar a palavra de Deus mais conhecida e amada, para que muitos corações sejam curados no poder do Senhor.